Lá no meu Ah, consultório, eu tenho fama de ser mentirosa. Os pacientes ah, vêm, é? eles falam assim, ela mente, ela fala que vai consertar em 9 meses, mas em 6 já está consertado. Isso acontece muito. O Biflash, ele acelera, ele dá uma velocidade melhor. Olá, eu sou a doutora Elizabeth. Sejam bem-vindos ao projeto Realização Odontológica. Aqui eu trago convidados para contar para vocês como eles atingiram a sua realização profissional. A nossa convidada de hoje é a doutora Silvana Sanches. Olá, Silvana, como que você está? Eu tô ótima, tô Que ótimo. ótima, certinho. Então, eu queria agradecer você, muito obrigada por participar do nosso encontro e que esse encontro vai ter por objetivo eu te fazer algumas perguntas do dia a dia do seu consultório, tá? Tudo o que Uhum, acontece, tal, porque eu acho que vai ser importante para as outras pessoas também. tá bom. Primeira pergunta que eu vou fazer para você, qual a sua área de atuação? Atualmente, eu faço o planejamento dos casos de reabilitação e faço a ortodontia. Como e quando você conheceu a técnica Biflash? Como foi que eu fazia o meu curso de especialização em DTM e dor, lá na FMU, e o professor Arnaldo Scarlatti, ele era, acho que um representante, alguma coisa lá da PCD relacionado com ortopedia funcional, e ele passou para gente o recado que ia ter uma professora que tinha uma técnica para gente fazer o aparelho, o dispositivo dele de reabilitação. E aí eu fui lá na PCD lá de Santana, para mim era bem contramão. Eu fui uma noite e fiquei encantada, já cheguei atrasada, tal, mas eu fiquei encantada com a sua mesa clínica, com os aparelhinhos que você ficava mostrando, e eu via, nossa, solução para isso, solução para aquilo, e também me inspirou, porque eu tinha feito, 23 anos antes disso, eu tinha feito o curso com o professor Maurício Vaz de Lima, então eu vi que a técnica era o que eu tinha aprendido, só que antigamente, como não existia o acetato, esse recurso do acetato, os aparelhos ficavam um pouco grosseiros, eram difíceis de fazer, às vezes queimavam um pouco a boca da pessoa tal, e caiu em desuso, mas eu nunca me esqueci da parte científica, do benefício que ele causava, mas praticamente eu deixei encostada a técnica, porque não tinha essa facilidade. Aí, quando eu assisti o seu curso, eu fiquei doida. Logo já devi, logo acho que naquele fim de semana mesmo eu fui fazer o curso. Ah, que ótimo. E como eram os seus tratamentos antes de você conhecer o Biflash e depois? Antes eu não tinha essa ferramenta. E quando eu descobri essa ferramenta, facilitou demais, demais, demais. Eu comecei a usar a técnica Biflash, acho que não deixo de usar em um tratamento sequer, Ah, porque que ou legal. é uma expansão no início, se eu quero uma expansão mais rápida no início, uma expansão que não faz báscula, né, que não faz assim aquele que anda de corpo, porque como encapsula os molares, o dente anda de corpo. Eu não sei se a palavra é báscula, né? Não sei qual é a palavra melhor para falar que o dente não. É, não inclina, né? As raízes. Isso, não inclina o dente Não, do ele corpo, vai mais em corpo, né? porque a gente trabalha mais no. É encapsulado, né? Exatamente. Então, eu uso ou também para finalização, porque na finalização, por exemplo, o paciente já está no. Não necessariamente finalizou, mas, por exemplo, está para finalizar, já está um pouco cansado, às vezes, de um aparelho fixo, alguma coisa, aí eu lanço. Ai, que legal. Eu também faço isso. É, Eu acho legal isso. Qual a média de idade dos pacientes que você atende? eu atendo de criancinha de 2 anos e pouco, eu já começo a querer pôr aparelho. E a técnica Biflash para criança eu acho muito bom, porque fica bem encapsuladinho, eu sempre reembaso, então o aparelho não cai. E também uso até os seus 80 e poucos anos, porque como eu faço o dispositivo do Arnaldo, que é o dispositivo de DTM com a técnica Biflash, tem pacientes com idade muito avançada que precisam, né? Então, eu uso ele para todas as idades. Ah, que legal. E aí você utiliza a técnica em conjunto com outras técnicas também, a união de técnicas? Sempre, sempre.
sempre, né? É. Isso é uma coisa que facilita para você, né? Porque É, às vezes a gente está precisando de um abrir, mas está com muito problema de inclinação, giroversão e tal. Então você abre primeiro e depois você usa outra técnica também, né? isso. Ou às vezes também o paciente está numa fase que ele vai fazer uma formatura, ele vem para procurar um tratamento. Mas, por exemplo, daqui a uns meses, ou vai casar, ou vai se formar, ou vai ter uma festa na empresa, e ele não quer, por exemplo, pôr aparelho fixo. Então, eu começo com biflash e já me programo para falar para ele: olha, nós vamos ter até essa etapa, a gente tem esse tipo de aparelho, depois a gente volta para o outro, e isso dá muito resultado, porque facilita, né? Possibilita, muitas vezes viabiliza o tratamento. É claro. A odontologia hoje, ela é uma profissão de oportunidades, né? O paciente chega, se você adiar, se você deixar aquilo para, vamos ver, uma outra ocasião, tal, muitas vezes o Ah, paciente vai é? mudar de planos, né? Vai mudar de planos, ou vai viajar, ou vai gastar o dinheiro com outra coisa. Todo mundo tem a vida muito comprometida. Então, se você consegue viabilizar o tratamento em preço, em condições para que ele consiga começar, é super bom. E também quando ele está usando aparelho fixo. Mas eu tive uma paciente recentemente, ela estava usando aparelho fixo, mas ela foi convocada para fazer uma revista da empresa dela, que é uma empresa alemã. Aí ela falou para mim: ah, mas eu vou precisar tirar, porque não, 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 não. Eu falei: não, não tem problema. Pôs o biflash, continuei com o biflash, e depois que ela fez a revista tal, a gente finalizou com fixo de novo, porque eu não tirei todo o fixo, eu tirei na parte que ia comprometer, né? E Ah, deixei, sim. foi uma coisa bem legal. Então, isso é legal, então, é uma ferramenta que dá para você trabalhar com duas técnicas junto, embutida, né, eu acho, né? Sim. Agora, muitos profissionais, eles acreditam que aparelho removível não só funciona quando é criança, quando você é adulto já não resolve mais. Muitos, né? Não, não é verdade. É como antigamente se falava que para pôr fixo tinha que arrancar premolar, né? Esses mitos aí, essa coisa que a ignorância graça, né? Que móvel é só para criança, fixo tem que arrancar premolar, fixo é para adulto, ou então um paciente também que vem determinando, né? Você vai atender uma criança e os pais já vêm falando: ah, eu quero fixo porque vai perder. Não, quem dita é o dentista. O dentista dita de acordo com aquilo que ele tem uma certa margem de dizer: olha, e até aqui eu posso te favorecer. Como essa paciente que tinha revista, tinha isso, tinha aquilo. Mas tem horas que a gente tem que ser o líder e tem que dizer: não, não é assim. É, O não é móvel para assim, né? você vai ser melhor. Mesmo que você queira pôr o fixo, o móvel, para o seu caso, é melhor. E é verdade, quando a gente tem, por exemplo, uma giroversão, como você falou outro dia, ou então extruir um dente só, imagina montar um aparelho fixo para extruir um dente, ou então Excelente isso. você tem uma parte de prótese, por exemplo, que o protesista precisa ver um término de uma raiz. Você vai montar um aparelho fixo inteirinho, vai causar uma série de reações nos outros dentes, porque é ação e reação, para É, poder, quando que com o Biflash você contém todos eles, é aquela turmona grandona, agindo é. contra só aquele que você precisa o movimento. Então, acho que a gente tem que sempre esclarecer o paciente, né? O paciente vem para ser esclarecido. E mexe só naquele time que está perdendo, né? Sim, Não sim, sim. mexe no time que está ganhando, de jeito nenhum, né? Verdade, verdade. Agora, em relação à velocidade dos tratamentos, você, depois que você começou a aplicar a técnica, você percebeu alguma mudança na rapidez? Com certeza. Lá no meu Ah, consultório, eu tenho fama de ser mentirosa. Os pacientes ah, vêm, é? eles falam assim: ela mente, ela fala que vai consertar em 9 meses, mas em 6 já está consertada. Isso acontece muito. O Biflash, ele acelera, ele dá uma velocidade melhor, desde que o Que o paciente paciente use, né? use, né? Claro, E né? isso é uma conscientização que a gente tem que fazer. Eu sempre mando assinar, eu informo, mando assinar, porque o paciente ele tem uma colaboração muito grande. Não adianta a gente acertar, a gente tem que acertar a técnica, mas se eles não usarem, se eles não fizerem, não É, tem jeito.
Você pode fazer o mais perfeito possível, né, mas Sim, não e adianta. o Biflash permite que o aparelho móvel não seja um aparelho extremamente confortável. Isso ajuda o paciente a usar, porque o aparelho móvel que a gente fazia com grampo, além de ser mais demorado para vir, o laboratório, muitas vezes, um grampo pega num antagonista, machuca, e o paciente também, a estética fica comprometida, além até do som, né, da voz e tudo mais. Com o Biflash, o aparelho fica. Às vezes eu recebo foto de paciente que fala assim para mim: ó, estou usando. Eu olho assim e falo: nossa, não estou vendo nada, porque é tão transparente. Eu fico, estou acreditando, está usando. Então, é muito legal. Isso faz com que o paciente. E também a estética hoje em dia é fundamental, né? É, O paciente vem muito assim com aquilo que eu já viu em revista, alguma coisa, então o aparelho Biflash, por exemplo, permite que você faça o clareamento junto. Então tem muita coisa aí boa. envolvida, né, é Com legal, sim. certeza, com certeza. Diga uma coisa, Silvana, o que que não pode faltar no consultório de sucesso? Que não pode faltar, eu É. acho que é perseverança, empenho e atualização. Como que vocês sabem, nós estamos passando por um momento sensível, né, Silvana? Aham. Qual a sua experiência nesse momento atual, esse momento sensível que nós estamos passando? Então, o que aconteceu? Em março, a gente foi pego de surpresa. Ninguém imaginava que o Brasil, um país tropical, fosse afetado. Ninguém comprou EPI a mais no Congresso, né? Isso, é. E aí, o que aconteceu? A gente foi pego de surpresa, a gente começou a receber uma enxurrada de lives falando que era muito perigoso, que o dentista ia ter riscos altíssimos, né? E, logicamente, que isso também foi para a população. O que acontece é que a gente começou a ver ótimos profissionais fazendo lives também, alertando a gente que a gente já passou por crise de AIDS. A nossa profissão é de extremo risco, porque a gente trata com pacientes que têm hepatite, que têm uma doença que não é declarada. Então, quando a gente tomou conta e lembrou que a gente já é cuidadoso e deveria ser, pelo menos todos, né? Mas eu, na É minha claro. já era cuidadoso, e relembramos aquela máscara, a Face Shield, que eu usava antigamente, depois também caiu em desuso, então logo a gente construiu aí várias, comprando acetato, comprando coisa mais em conta também, e comprando uma quantidade grande de EPI, gastando mais, com certeza, mas confiando. Então a gente não parou nem um momento. Como a gente não parou em nenhum momento, a gente já está aí, o quê? 5 ou 6 meses dessa situação. Os pacientes que tiveram receio se afastaram, com certeza, e eles estão voltando, e a gente teve uma grata surpresa que, como o paciente está fazendo home office, muitos pacientes começaram a ter, apareceu para eles um tempo que não existia. Tempo. O paciente que trabalhava no escritório, a gente tem uma clínica em São Paulo, num lugar que tem bastante escritório nas redondezas e tudo mais. Então, esse paciente que estava sempre dentro do escritório, que não podia sair, hoje, muitas vezes, ele está lá na sala de espera fazendo uma reunião online. E aí, com isso, viabilizou. Então, a gente está recebendo pacientes que precisavam fazer cirurgia de siso e não tinham coragem. Os pacientes que tinham um certo receio de pôr aparelho também estão trabalhando com máscara, então estão encorajados. Os pacientes que não conseguiam fazer fono, eu falava para fazer fono, eles não conseguiam. Hoje, a nossa fono lá da clínica está atendendo online, então muita gente conseguiu fazer fono, porque além de ter essa possibilidade online, as entrevistas online, o trabalho online, fez com que esses pacientes se observassem, começassem a ver como que a boca movimenta. Nossa, agora eu percebi que eu faço isso, faço aquilo. Então, eles começaram a ver a necessidade da fono também. Então, a gente está passando por uma crise, com certeza, mas essa crise, como qualquer crise, vai trazer benefício para quem for criativo, para quem se empenhar e para quem se atualizar. Uma Claro. atualizações que a gente tem que fazer
é essa realmente para poder responder para um paciente, olha, pode vir porque eu estou te atendendo com segurança, você aqui é o Isso, lugar que menos risco você tem de se contaminar, porque aqui nós estamos tendo todos os cuidados. Então, claro. isso é muito É, importante, né? isso é muito importante mesmo. Agora, com a sua experiência profissional, qual é o conselho que você daria para uma pessoa recém-formada? Bem, a gente está vendo aí que estão tendo enxurradas de recém-formados. A gente vai no congresso e vê as filas na Sorridentes da vida, nessas empresas de convênio, né? Bom, o meu conselho é que não entrassem em convênio, que eu acho que é quase impossível eles vão entrar. E que não entrassem nessas clínicas que muitas vezes fazem um desserviço para a odontologia. Que eles saíssem já com a certeza que vão ter que continuar estudando e que se associassem a lugares bons, as lugares que talvez eles não vão ter um rendimento maravilhoso a princípio, né, mas que eles vão ter boa formação, porque a má formação só leva à desilusão. Para finalizar, o que significa realização odontológica para você? Para mim, É, bom, eu perdi muitos dentes, eu tive muita dificuldade financeira na minha infância, adolescência. Então, desde que eu entrei para fazer odontologia, eu já tinha 30 anos, já era formada, já era professora de matemática, já trabalhava no Banco do Brasil, quer dizer, eu tinha o que se poderia dizer já um sucesso profissional, mas o meu sonho de ser dentista, ele vinha desde os 16 anos. Eu não tinha condição, quando eu tive, eu fui estudar. E na ocasião que eu entrei no vestibular, eu atendia no banco o diretor de uma faculdade, eu acho que era da Unicid. E ele chegou para mim e disse assim: você está abraçando uma profissão que tem que ter responsabilidade. Então, a resposta para a sua pergunta, realização é conseguir, já com 30 anos de formada, conseguir atuar na profissão com responsabilidade. E essa responsabilidade, ela me trouxe o sucesso até hoje. Meu sucesso familiar, meu sucesso financeiro, tudo eu consegui graças a trabalhar com responsabilidade. Então, mesmo que um paciente, num primeiro momento, não aceite um tratamento meu, mas ele vai levar toda a orientação que eu dei para ele e, passado um tempo, ele volta a me procurar porque ele sabe que eu falei para ele a odontologia correta. E os meus colaboradores, os dentistas que trabalham comigo, eu sempre falo para eles: podem falar o que quiser, desde que seja a odontologia correta, porque o que você falar vai ser o que eu vou falar também. Então, com isso, a realização vem, não tem jeito de não vir, sabe? É uma é. certeza absoluta. Aí, Silvana, essas foram as perguntas que eu fiz para você, que eu acho que e foi um prazer tê-la conosco. Você Imagina, é eu que muito especial mesmo, que foi muito legal entrevistar você, Silvana, tá? obrigada, querida, obrigada. Um beijão E eu grande. sou extremamente grata ao trabalho que você realiza e a possibilidade que você dá para a gente de ter essa interação, que isso é uma coisa que muitas vezes fez com que a gente não seguisse por algumas técnicas, porque o professor, o mestre, aquele orientador, ele às vezes não dava espaço para a gente. Você dá espaço para a gente, isso é muito bom, viu? Muito obrigada. Obrigada, viu? Um Tá bom. beijão para você, Fica com Deus. Silvana, Tá tá? bom. Tá. Tchau, viu?